Bom dia, Carla. Nós escolhemos o artigo Imobilização das beta-galactosidase de Cluiveromyces lactis em esfera de alginato de cálcio e gelatina para a hidrólise da lactose presente no soro do queijo. Meu grupo é eu, José Lucas, e a Nayara Cristina. Bom dia. O nosso trabalho, ele ficou dividido, né, entre introdução, materiais e métodos, discussão e resultado e a conclusão. Então, vamos começar com a introdução. A produção global do soro de queijo é aproximadamente a 200 milhões de toneladas por ano, com um aumento, né, em média de 2%. Atualmente, as indústrias elas têm muita dificuldade, né, na questão da utilização do soro. Então, as indústrias leiteiras, né, elas procuram uma alternativa para utilizar esse soro, só que, no entanto, tem uma falha. Na maior parte dessa no processo de utilização é eliminada como escoamento em estação de tratamento de água ou até mesmo direto em habitats aquáticos. Essa situação, né, ela gera um grave problema ambiental, porque o soro, né, devido à lactose, tem uma elevada concentração de compostos orgânicos, né, que aumentam a demanda bioquímica de oxigênio. Então, tendo em conta que a lactose ela é responsável por cerca de 90% dessa quantidade. O tratamento do soro de leite nas estações é difícil porque o número de sistemas biológicos capazes de utilizar diretamente lactose como fonte de carbono é menor quando comparado com os sistemas capazes de metabolizar os seus monossacarídeos. Além disso, né, alguns processos preliminares que podem tratar o soro de queijo, como a ultrafiltração, que é utilizada para separar as proteínas e produzir um produto concentrado, né, que eles chamam de concentrado de proteína de soro de leite, eles são altamente dispendiosos e geram um grande volume ainda de resíduos, né? Ou seja, que ainda é rico em lactose, então, tipo, então o problema ainda não é eliminado, né? Continua com o problema na questão da eliminação final. O soro de queijo, ele é considerado como um grande ingrediente importante para a indústria de alimentos por causa da sua elevada concentração de proteínas, né? Que têm características funcionais e nutricionais. Com isso, a utilização desse soro de queijo como matéria-prima é frequentemente limitada por causa da presença da lactose, que aproxima mais ou menos uns 5% de massa por volume, que que apresenta uma elevada tendência para absorver os aromas, sabor, a baixa solubilidade e o poder de adoçante, além de problemas de intolerância. Uma alternativa que pode ultrapassar essas limitações é a hidrólise de lactose. Por quê? Porque permite obter produtos capazes de reduzir os sintomas da intolerância à lactose, que promove melhorias tecnológicas no seu processo, que minimiza ou até mesmo consegue fazer a eliminação é, dos problemas relacionados à baixa solubilidade e o poder adoçante da lactose. Outro benefício muito importante também é a possibilidade de acrescentar muito, né? O benefício que é muito importante é o valor do soro de queijo, que evitando a sua eliminação sem tratamento, a questão da diminuição dos custos associados ao tratamento de efluentes também. A hidrólise da reação da lactose pode ser catalisada por ácidos ou enzimas, como a beta-galactosidase, que é a que vai ser tratada no artigo. Né, que ao longo das últimas décadas eles conseguiram ver que a hidrólise enzimática ela tem suscitado maior interesse por ser altamente seletiva, mantém as características da matéria-prima nos produtos que é produzido, tem um grande potencial de aplicação na indústria de alimentos. Então, apesar da especificidade do elevado poder catalisador das enzimas, a aplicação direta destes biocatalisadores
em uma escala, né, industrial, é limitada, ainda é ilimitada, pelo fato do alto custo, né, por ser relativamente elevado. Então, outros fatores que dificultam o uso dessas enzimas são a sua solubilidade e a baixa estabilidade em condições operacionais dos processos industriais. Agora eu vou passar para a Nayara. Bom, a imobilização enzimática ela é uma ferramenta muito importante na indústria, né? Capaz de viabilizar a aplicação desses biocatalisadores no segundo setor. Uma vez que ela permite a sua reutilização, ela pode também reduzir a sua inativação por meio de solventes e de temperatura. Ou seja, ela melhora a estabilidade operacional da enzima, o que permite que o desenvolvimento de sistemas de funcionamento são contínuos. Além disso, a imobilização ela facilita também a separação da enzima do ambiente da reação, né? E elimina o risco do biocatalisador contaminar o produto final. Atualmente, várias técnicas de suporte elas foram desenvolvidas e melhoradas com a intenção de otimizar a imobilização enzimática, né? Porque o que a indústria quer e sempre quer alcançar em todo o processo é a otimização de processo. E ela otimiza a imobilização enzimática para a hidrólise da lactose e permite a sua aplicação na indústria leiteira. Ou seja, essa utilização de suportes de baixo custo, a utilização desses suportes é de baixo custo, desculpa, tais como o alginato, a gelatina, o amido, a alga, e uma importante alternativa, né, ao uso industrial dessas enzimas imobilizadas. Só que sempre tem um contra. Estes suportes, eles apresentam limitações devido à sua baixa estabilidade, né? Eles são muito instáveis, que pode ser minimizadas. Eles têm esse contra, mas elas podem ser minimizadas com o uso de agentes reticulantes de ligação, tais como o glutaraldeído e a concanavalina A. O artigo descrito na literatura, eles imobilizaram o Aspergillus oryzae beta-galactosidase, utilizando o alginato de cálcio, a gelatina e o amido como suportes que eu falei anteriormente. Todos eles são tratados com glutaraldeído e a concanavalina A. Na indústria leiteira, devido ao seu pH ótimo da atividade, essa enzima que eu falei antes, né, ela é mais adequada para a hidrólise Ela é mais adequada para a hidrólise. Para o tratamento enzimático do leite do soro doce, a Cluveromyces galactis beta-galactosidase, que é o nosso trabalho em si, ela é mais adequada. No contexto, o objetivo dessa investigação foi avaliar a enzima K galactis beta-galactosidase, imobilizada em esferas de alginato de cálcio e gelatina, utilizando o glutaraldeído e a concanavalina A como agentes modificadores no processo dessa hidrólise de lactose do soro do queijo. Agora a gente vai falar sobre os materiais e métodos, né? Começando pelos materiais que foram utilizados. Como citado ali, foram usados a enzima K, o lactis beta-galactosidase, lactosin, 3.000 litros, Novozines, Dinamarca. O grau alimentício, ele foi doado pela Global Food, né, Company, que é de São Paulo, Brasil. A concavalina A, do tipo 6, que é extraído do feijão de macaco, né, que é a Canavalina hemisiformis, na forma liofilizada, que foi adquirido com Sigma Drush, CO dos Estados Unidos, todo com restante do produto químico e reagentes utilizados para apresentação da qualidade analítica. Agora é a Nayara. Eu vou para métodos agora. Primeiro método, preparação de esferas de alginato, gelatina, com a enzima mobilizada beta-galactosidase, né? Essas esferas de alginato de cálcio e gelatina, elas foram desenvolvidas a partir de modificações no método proposto. Uma suspensão contendo o alginato, né, de 3,3% de massa por volume e a gelatina de 2,02% de massa por volume foi preparada em água destilada a 80 graus Celsius.
Posteriormente, foram adicionados 10 ml de uma solução de beta-galactosidase com uma atividade enzimática de 525U ou 1050U, perdão, diluída numa solução tampão de fosfato de potássio, 0,1 mol e pH 7. Essa suspensão, que tinha que ser previamente aferida a 35 graus, né? A mistura resultante ela foi lentamente gotejada para uma solução de cloreto de cálcio de 0,05 mol, e a outra sem o glutaraldeído que eu falei anteriormente, de 3,64 volume por volume, com o uso de uma agulha descartável de 25 por 7 milímetros, inserida numa seringa de 5 ml. A formação do alginato de gelatina, através da ação, ela é instantânea. Então, a partir do momento que você pega a mistura na seringa e coloca na solução, é instantâneo, vai automaticamente e forma o alginato de gelatina. Após 10 minutos de contato com o suporte de mobilização, né, a 25 graus, o biocatalisador resultante, né, da mistura foi separado através de uma peneira e enxaguado com uma solução tampão de fosfato de potássio, sendo que logo depois utilizado em experiências com hidrólise de lactose do soro do queijo. A análise enzimática que a gente fez, apontou para uma imobilização completa da enzima do meio. Então, após todo o processo descrito, a enzima imobilizada ela foi mantida a 4 graus Celsius. Vou passar para o Lucas. Ainda sobre métodos, né? O próximo método vai ser a preparação do complexo da concavalina galactosidase para imobilização em alginato de gelatina. A fim, né, de avaliar a influência da adição da concavalina à imobilização enzimática, né, desenvolveram um complexo a partir das modificações aos métodos a fim de avaliar a influência da adição da concavalina à imobilização enzimática. Né? Foi desenvolvido um complexo para a modificação dos métodos, onde eles prepararam duas soluções enzimáticas beta-galactosidase em 1050U, uma com a condição de 4 mg de concavalina por ml de enzima e a outra sem ela. Essa solução, ela, né, como diz a Nayara, ela foi refrigerada, né, a temperatura de 4 graus durante 2 horas, né, com agitações ocasionais e subsequentemente mobilizada nas esferas do alginato de gelatina, né, sendo metade tratada com glutaraldeído, né, como foi dito, de 3,64 volume por volume, e outra metade sem tratamento. As esferas elas foram utilizadas nas experiências de hidrólise da lactose e de soro do queijo. A análise enzimática apontou uma nova mobilização, para uma mobilização completa da enzima no meio, e após todo esse processo, a enzima ela volta para a refrigeração mantida a 4 graus. Ainda em métodos, o terceiro método, que é a hidrólise da lactose do soro do queijo com a enzima mobilizada, né, dos métodos atrás, da beta-galactosidase. Foram adicionados 250 ml de soro do queijo reconstruído a 5% massa por volume da lactose aos frascos do Elenmar. A hidrólise enzimática dos processos de lactose ela foi realizada utilizando a enzima K-lactis beta-galactosidase, imobilizada nas esferas de alginato de cálcio, de alginato de gelatina, como o Lucas tinha falado, num agitador com movimentos de rotação orbital, a 125 rotação por minuto, e 37 graus Celsius. Após os intervalos de tempo de 0 a 720 minutos da reação de hidrólise, foram recolhidas amostras que foram submetidas a 100 graus Celsius durante 5 minutos, né, para ver o que acontece, para tornar a enzima inativa e depois determinar a concentração da glucose. Todas as experiências elas foram realizadas em triplicata. E aqui nós temos a fórmula para calcular a taxa de conversão, que é a concentração de glucose vezes a massa molar da lactose
sobre a concentração inicial da lactose vezes a massa molar da glucose, vezes 100%, né? Essa taxa de conversão a gente dá sempre em porcentagem. Vou passar para o Lucas. Agora a gente vai falar sobre as determinações analíticas com base no procedimento. A atividade enzimática beta-galactosidase, ela foi determinada de acordo com a metodologia que foi proposto por um autor, né, o Resch, no ano de 1999. As modificações, elas, né, foram utilizando o nitrofenil beta-galactopiranosódio, né, conhecido como ONPG, como substrato. Uma unidade de atividade enzimática ela foi definida como uma quantidade de enzimas necessária para libertar, né, 1 micromol de O-nitrofenol por minuto, no caso. Em condições de análise, a concentração do glucose ela foi medida com o método de colorímetro, oxidase-peroxidase, utilizando um kit enzimático para a determinação da glucose. E a leitura da observância no espectrofotômetro, né, a 505 nanômetros. A concentração de glicose ela foi avaliada com base numa curva de calibração e as análises elas foram realizadas em triplicata, como foi dito pela Nayara. Análise estatística da taxa de conversão da lactose do soro do queijo. A avaliação estatística dessa conversão do soro do queijo em taxa de glicose nas diferentes condições de mobilização da galactosidase beta através da análise de variância e verificou o significado do modelo através do teste F. Nos modelos significativos, as medidas elas foram comparadas entre si através do teste de Tukin, a níveis de significância de 95%, sendo o P menor que 0,05. Aqui nós temos a tabela, né, um quadro que ele mostra, né, na parte dos resultados das discussões, que mostra a taxa de conversão da lactose do soro de queijo pela enzima K, lactose beta-galactosidase, entre dos 525U e 1050U, imobilizadas em esferas de alginato de gelatina, tratadas e não tratadas com glutaraldeído, durante um período de 0 a 720 minutos de reação de hidrólise a 37 graus. Essa influência da utilização do glutaraldeído e a concavalina na taxa de conversão, né, que é mostrada em porcentagem com a linha, como vai estar escrito embaixo, né, de lactose do queijo em glicose pela enzima K, né, que é a beta-lactosidase, imobilizada em esfera de alginato de gelatina. Ou seja, as medidas com diferentes superescritos na mesma linha, que diferem estatisticamente em 95% das significâncias, né, que é o P menor que 0,05, de acordo com esse teste de Tuck, as condições aplicadas foram as seguintes. Esse A, né, que mostra a porcentagem indicada, foi com glutaraldeído no suporte de imobilização sem concavalina A, complexado a enzima e 1050, perdão, de enzima imobilizada. A linha com glutaraldeído sem concavalina e 525U. O B é sem glutaraldeído, sem concavalina e 1050U. O B' é sem glutaraldeído, sem concavalina e a 525U. O C é com glutaraldeído, com a concavalina e a 1050U. E o D sem glutaraldeído, com a concavalina a 1050U. Resultados de discussões. A taxa de conversão da lactose do soro do queijo nas diferentes condições variou de 4,8% a 56%. Então, teve uma discrepância muito grande de variação, né?
demonstrando que os parâmetros testados, glutaraldeído como agente reticulado, concentração enzimática e tempo de reação, igual o Lucas tinha falado anteriormente, influenciam sim a hidrólise do processo da lactose, né? A gente pode observar também que o aumento da relação enzima médio e a ausência do glutaraldeído aumentou a taxa de conversão de aproximadamente 10 vezes. Então, foi um aumento bem grande, né? A condição B, na qual o meio alginato gelatina contendo 1050 U de enzima beta-galactosidase imobilizada sem glutaraldeído apresentou a maior taxa de conversão de lactose do soro do leite. Quando o glutaraldeído era utilizado como agente reticulado no meio imobilizado, a taxa de conversão da lactose ela era mais baixa, né? Com ambas as concentrações enzimáticas utilizadas. Isso pode ser devido à alta reatividade do glutaraldeído, que essa reatividade ela favorece a formação de ligações entre a enzima e o suporte. E pode ser, não quer dizer que pode distorcer o núcleo ativo da enzima, levando à diminuição ou perda dessa atividade enzimática, né? Aí tem que, encapsulando a enzima do Cluiveromyces fragilis beta-galactosidase em quitosano, alginato e gel de agar, que foram infundidos com diferentes concentrações de glutaraldeído. De acordo com o autor, né, de acordo com o artigo, uma concentração de 0,50% desse glutaraldeído no meio de imobilização, ela pode ser suficiente para reduzir a distorção do local ativo da enzima. Após os 360 minutos de reação, que foi descrito no quadro anterior que o Lucas estava falando, ao utilizar a enzima beta-galactosidase de 1050U, imobilizada em esferas de alginato gelatina em glutaraldeído no meio da imobilização da condição B, a taxa de conversão da lactose do soro do leite ela foi de aproximadamente 54%. Então, foi uma taxa alta. Esse resultado, a gente foi superior ao obtido, que imobilizaram a K-lactis beta-galactosidase em esferas de alginato de cálcio e conseguiram uma conversão máxima de no máximo 40%. Então, essa conversão da enzima Cluiveromyces fragilis beta-galactosidase foi muito maior do que a outra, né? Ainda sobre, né, a análise da atividade de enzima K, lactis beta-galactosidase mobilizada em esferas, alginata, gelatina após o processo. No entanto, mesmo quando se utilizou a gelatina na formação das esferas, não se obtiveram taxas elevadas de conversão da lactose, né? Então, a análise enzimática, né, após o processo de hidrólise mostrou que aproximadamente 18% da enzima foi perdida, que devido ao processo de lixiviação, para contornar este problema, foi utilizada a concavalina A, complexada a enzima antes da imobilização e foi verificada a influência deste complexo no processo de hidrólise, né, da lactose do soro. E os resultados da conversão da lactose obtida nessa experiência foram representados de acordo com aquele quadro. E a questão da utilização da concavalina A, complexada às enzimas antes da imobilização, causou um aumento de 7% e 15% com o glutaraldeído em condições A e C, e sem o glutaraldeído nas condições B e D, que são respectivamente a taxa de conversão da lactose do soro de leite, né, após os 720 minutos de reação. Né? Com a utilização da concavalina A, aumentou significativamente a conversão da lactose, né, que vai ser o P maior que 0,05, do soro de queijo, em todos os tempos da reação avaliado. Né? Então, eles atingiram uma conversão máxima com cerca de 72%, né, que vai ser nas condições D, de 1051 da enzima beta-galactosidase, complexada com a concavalina A, e imobilizada em esferas de alginato gelatina sem glutaraldeído. Então, os resultados obtidos, né, de acordo com
com a tabela, indicam que uma pequena quantidade do concavalina foi suficiente para produzir o complexo não solúvel, né, diminuindo a lixiviação enzimática após o processo de hidrólise para cerca de 3% e aumentando significativamente a taxa de conversão da lactose, né, que foi observada semelhante quando complexaram a enzima. A orizai beta-galactosidase, com a concavalina A e a sua posteriormente imobilização em esferas de alginato de cálcio, na sua investigação eles utilizaram beta-galactosidade, né, imobilizada em 3 condições diferentes: sem tratamento, complexada com a concavalina e reticulada com glutaraldeído previamente complexado com a concavalina para a hidrólise de uma solução lactose. E após 180 minutos, né, no qual é mostrado lá toda a etapa de minutos, as taxas de conversão foram mais ou menos de 66%, 78% e 89%, né, respectivos. Então, através da avaliação do processo, né, que foi através de um estudo feito pelo autor do artigo, no caso, no processo de hidrólise da lactose, do soro, de queijo, é empregado o mesmo complexo imobilizado de alginato e esferas de amido, reticulando com glutaraldeído, né? Foi observado que a hidrólise total da lactose, né, de 89% após os 300 minutos da reação, a hidrólise completa utilizada pela enzima beta-galactosidase é raramente alcançada, né, devido à inibição da galactose sobre um produto, um subproduto, né, da reação, e devido à geração de um isômero da lactose conhecido como alolactose. Então, os resultados anteriores que foram obtidos relativos à hidrólise, né, da lactose quando comparados com a presente investigação, né, que devem ser feita uma fonte diferente das enzimas, enzima essa que é a beta-galactosidase, e o efeito reduzido, né, do glutaraldeído na distorção do sítio ativo da enzima A ao sítio da enzima orizais ativas. Passo para a Nayara. Bom, aí a gente conclui que os dados obtidos, eles indicam que a imobilização dessa enzima K, beta-galactosidase, ela é uma alternativa biotecnológica e inovadora, né? E eficaz para reduzir a quantidade de lactose presente no soro do queijo. E as condições mais adequadas para essa reação de hidrólise, elas foram o encapsulamento dessa enzima, igual a gente falou anteriormente, complexada com a concavalina em esferas de alginato de cálcio e de gelatina, igual a gente descreveu no processo, sem a presença do glutaraldeído no suporte de mobilização. O processo também, ele requer mais estudos, né, com a intenção de melhorar essa imobilização por encapsulamento para a hidrólise da lactose e alargar a sua aplicação à escala industrial, minimizando o grande problema ambiental envolvendo a eliminação do soro do queijo em lugares não adequados, né? Bem como acrescentar valor a esse significativo por produto da enzima leiteira. Algo mais a acrescentar? Não, é isso mesmo, que isso, né, mostrou que o glutaraldeído no meio de imobilização, né, ele aumentou um modo significativo, né, o teor de hidrólise da lactose. Então ele teve uma conservação, assim, máxima de 72%. E é isso. Uhum. Obrigado, professora. A nossa referência do artigo. E muito obrigada a todos.